Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu começo este vídeo com esta pergunta. Jesus Cristo, ele foi criado? Ele é a primeira e mais antiga criação de Deus? Bom, as testemunhas de Jeová, elas exatamente ensinam assim, que Jesus Cristo, ele não é Deus, ou ele não é o Deus eterno, o Deus incriado. Mas ele é um Deus secundário, um Deus subalterno. Ele é alguém que foi criado por Deus em algum momento antes de todas as coisas, antes dos céus e da terra, antes dos anjos, antes dos homens, enfim. Antes das outras coisas criadas, as testemunhas de Jeová, elas ensinam que Jesus Cristo é um ser criado e que, como ser criado, ele é o primogênito da criação de Deus. Bom, esse ensino ele não é novo. Este ensino ele foi apresentado pelo bispo Ário na igreja primitiva, e Ário ele passou a ensinar que Jesus Cristo nem sempre existiu, que Jesus Cristo em algum momento na eternidade ele não existia. Deus estava só, o Pai. Então chegou um momento em que, quando Deus planejou criar todas as coisas, em primeiro lugar ele criou Cristo. A primeira criação de Deus foi Cristo. E por meio de Jesus Cristo, agora Jeová, o Eterno, o Incriado, cria todas as outras coisas. Era isso que o bispo Ário ensinava. Obviamente, isso aí criou uma controvérsia e foi parar no concílio de Nicéia em 325. E o bispo Ário, então, ele foi confrontado por Atanásio, que saiu o vencedor da controvérsia. Atanásio, por sua vez, ele defendia a doutrina da Trindade. Doutrina essa que ela foi pela primeira vez formulada de forma bem profunda por Tertuliano no segundo século, ok? Então vamos lá. Visto que eu dei agora esse pano de fundo histórico, vamos analisar esta questão que é uma controvérsia desde os tempos do cristianismo primitivo. Jesus Cristo, enfim, de fato, ele foi criado ou ele é o Deus incriado? Porque se Jesus Cristo foi criado, então nós estamos errados em entender que Jesus Cristo é Deus. Se, por outro lado, Jesus Cristo é Deus, não pode ser incluído entre a criação, e sim como sendo apresentado, sendo ele o Criador. Então as duas coisas não podem ser verdadeiras. Não pode Jesus Cristo ser o Deus eterno, o Deus incriado, o Deus todo-poderoso e ao mesmo tempo ter sido criado por Deus. Não pode. Ou uma coisa é verdade ou a outra é mentira. Não pode as duas serem verdades, porque não existem verdades contraditórias. Ok? Então, as testemunhas de Jeová, bem como o bispo Ário, eles tiraram essa ideia de onde? Daqui da leitura de Provérbios 8, 22 em diante, que nós vamos ler. O que dizem? Estou lendo aqui na versão, deixa eu ver aqui, Almeida. Aqui é a versão Almeida. Vamos ver aqui. Almeida, Bíblia Almeida, versão revista e atualizada, segunda edição de 1993. Então vamos lá. Como é que nós lemos? Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu limite,
para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ok? Então vamos lá, queridos. Bom, as testemunhas de Jeová, elas então, seguindo a doutrina de Ário, que foi considerado um herege pela igreja primitiva. Então, as TJs, elas dizem que aqui nós temos a pessoa de Jesus Cristo. A sabedoria aqui não é outra pessoa senão a pessoa de Jesus Cristo. Então, de acordo com esta leitura, na ótica das testemunhas de Jeová, Jesus Cristo ele é aqui apresentado como o princípio da criação de Deus, a primeira criação de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia dos TJs e eu vou ler bem aqui apenas em Provérbios 8, 22. Ó como é que eles traduziram. O próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho, a mais antiga das suas realizações de há muito. Bom, as TJs, eles traduzem a palavra. É interessante agora eu analisar com vocês que tem uma palavra que nós devemos analisar. Por exemplo, bem aqui eu leio, o Senhor me possuía. Enquanto que as TJs, elas traduziram como, elas colocaram como, o próprio Jeová me produziu. Bom, tudo aquilo que é produzido é criado. É por isso que algumas versões dizem, o Senhor me criou. Aqui as TJs traduziram por me produziu. O que é produzido é criado. Tudo que é produzido e que é criado tem uma origem, certo? Porém, vamos ver, é interessante nós analisarmos uma palavra aqui, ó. A palavra em hebraico que nós encontramos para, que aqui é traduzida por possuía, ó, no hebraico nós temos aqui, ó, Canani. Canani, por sua vez, vem de Caná, ou seja, a palavra hebraica é Caná. Esta palavra, ela é traduzida, como nós vemos aqui, por possuir, por produzir, conforme reza aqui a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Outras versões traduzem por criar, certo? Por criar. Então guarde bem isso. Esta palavra caná, ela é traduzida por possuir, ela é traduzida por criar. Outras versões diz produzir, conforme a versão das Testemunhas de Jeová. A grande pergunta é: será que esta palavra ela está certa quando é traduzida por criar? Bom, primeiro eu quero lhes dizer que a palavra específica para criar, criar a partir do nada, criar a partir do nada é uma outra palavra. A palavra geralmente que se usa no Antigo Testamento hebraico para criar é bará, conforme nós temos lá em Gênesis 1:1 que diz: no princípio criou Deus, ou a palavra criou ali, que é de criar, é bará, certo? Nós temos ali a palavra bará. Bará sempre é usada, até onde vai o meu conhecimento, as minhas pesquisas, bará sempre ela aparece, ela é usada para algo que é criado do nada, para algo que é criado. Mesmo que não seja criado do nada, mas é usado para algo que é criado. Veja bem, a palavra bará, ela sempre é usada para algo que é criado. E tudo aquilo que é criado tem um começo. E se tem um começo, não pode ser catalogado como eterno. Então, bará é usado sempre para um objeto criado, certo? Logo, aquilo que é criado não é eterno, ou seja, nem sempre existiu. Ok, queridos? Mas acontece que a palavra que nós temos aqui é caná. Ok, caná já é uma outra palavra. Daí é que caná, ela possui, pelo menos ela é traduzida sob várias óticas. Traduzida, por exemplo, aqui, como eu tenho aqui, o Senhor me possuía, como possuir.
traduzida aqui pelas TJs como, vamos aqui, Provérbios 8, 22, ó. O próprio Jeová me produziu como produzir. Outras versões diz, o Senhor me criou. Então vamos lá. Feita esta observação, eu quero dizer para vocês que se o autor quisesse dar a entender que a sabedoria era um ser criado mesmo, criado, que nem sempre existiu, um ser criado que não tinha, ou seja, sem princípio, ele não teria usado esta palavra caná, ele teria usado a outra palavra lá de Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, ou seja, Bereshit, no princípio, bara, criou Elohim, Deus. No princípio, criou Deus. Ou seja, se ele quisesse dizer que a sabedoria é um ser que nem sempre existiu e que foi criado em algum ponto, a partir de alguma coisa, mas que nem sempre existiu, ele teria usado a palavra bara e não caná. Vamos começar por aqui, ok? Então, feita esta análise, nós vamos analisar outra palavra aqui. Por exemplo, a palavra sabedoria aqui no hebraico é Hokmah, que os gregos traduziram por Sofia. Certo? Então, feitas essas observações, vamos aqui agora para a próxima análise. A sabedoria aqui é realmente Jesus Cristo? A sabedoria aqui em foco é realmente Jesus Cristo? Primeiro eu quero lhe dizer para você que nós estamos aqui num documento judaico. O livro de Provérbios, como você sabe, ele faz parte do Antigo Testamento, do Tanar dos judeus. O que é que eu quero dizer com isso? Antes de Jesus Cristo vir, antes da ascensão do cristianismo, antes do cristianismo existir, nunca se viu, da parte dos judeus, nunca se viu aqui a pessoa do Messias. Nunca. Os judeus nunca viram. O que foi que os judeus conceberam aqui? Bom, nos tratados talmúdicos, nos tratados judaicos, geralmente os judeus eles identificam a sabedoria aqui com a própria Torá. É assim que é identificado no livro de Baruque. Em outros tratados judaicos, a sabedoria ela é associada à Torá de Deus, ou à lei de Deus. A lei de Deus, enquanto vinda mesmo de Deus, ela é anterior a Moisés, é assim que os judeus veem. Então, para os judeus, a Torá, ela é eterna, tanto quanto Deus, porque sempre ela esteve com Deus. Então, para os judeus, a Torá é o que está em foco aqui, para os tratados judaicos, ok? Quando chega o cristianismo, e por cristianismo entenda o Novo Testamento, eu estou me referindo, no Novo Testamento, Jesus Cristo ele é identificado com a sabedoria de Deus. E daí nós somos levados aqui a Provérbios 8, 22 em diante. Visto que Deus não tem duas sabedorias, Deus tem apenas uma sabedoria, assim como ele tem apenas um espírito. Então, quando o Novo Testamento diz que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, porque eu vou ler aqui para você. Ó. Vamos aqui, 1 Coríntios 1:24, o que é que diz aqui? Ó? Primeiros Coríntios 1:24, o que é que diz aqui? 21, começar. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando Paulo diz que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, obviamente Paulo ele pensava também em Provérbios 8, 22. Então, a partir do Novo Testamento, nós podemos sim dizer que a sabedoria de Deus em Provérbios 8 é Jesus Cristo. A partir do Novo Testamento, pegando a interpretação neotestamentária dos lábios de Paulo, então a sabedoria em Provérbios 8, 22 é Jesus Cristo. Certo? Por exemplo, lá em, já li 1 Coríntios 1, 24. Então vamos lá. Feita esta observação, então, a partir de aqui, a gente pode dizer, seguindo a orientação de Paulo, que a sabedoria
em Provérbios 8, 22 em diante, é Jesus Cristo. Agora, a questão é o seguinte: quando Paulo diz que Jesus é a sabedoria de Deus, será que Paulo está dizendo que Jesus, então, foi a primeira criação de Deus? Será que Paulo está dizendo não somente que Jesus é a sabedoria de Deus, mas que ele, na qualidade de sabedoria, ele é um ser criado? Ele é um ser que não é eterno? Não, Paulo jamais ensinou isso. E a própria leitura de Provérbios 8, nós vamos ver que a sabedoria aqui, ela é um ser eterno. Vou continuar aqui para vocês, ó. Versículo 23, ó. Desde a eternidade fui estabelecida. Ora, Deus aqui, ou melhor, a sabedoria aqui, é dito sobre ela que ela foi estabelecida por Deus. Desde quando? Desde a eternidade. O que é eternidade? Eternidade é aquilo que não tem princípio e nem fim. Então, quando se diz desde a eternidade foi estabelecida, está dizendo que a sabedoria existe desde a eternidade. Deus, ele é eterno por quê? Porque ele existe desde todo sempre. Desde a eternidade, Deus é. Quando o autor aqui diz sobre a sabedoria, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, a palavra princípio aqui no grego é arquê, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. Está aqui, professor, nasceu. Mas nasceu em quê? A sabedoria nasceu em quê? Em Deus. A sabedoria ela foi estabelecida onde? Em Deus. Certamente Orígenes estava certo quando diz, houve um tempo, ele perguntou para os seus oponentes, houve um tempo em que Deus não tinha sabedoria? E os seus oponentes eles tiveram que responder, não, Deus sempre foi sábio. Logo, se Deus sempre foi sábio, logo Cristo, que é a sabedoria de Deus, sempre existiu com Deus. Sempre existiu com Deus, queridos. Ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Bom, moral da história, o que o autor está dizendo aqui? Ele está dizendo que tudo foi criado com a sabedoria de Deus. Deus criou todas as coisas com a sua sabedoria. Em sabedoria, é isso que o autor está dizendo. Em sabedoria e com sabedoria, Deus criou todas as coisas. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Por quê? Porque a sabedoria, que é um atributo de Deus, é desde a eternidade. Ora, o autor diz aqui, versículo 23, ó, desde a eternidade fui estabelecida. Ora, se a sabedoria foi estabelecida por Deus desde a eternidade, logo ela existe desde a eternidade. Logo, se a sabedoria existe desde a eternidade, a sabedoria é um ser eterno. Se a sabedoria é um ser eterno, logo ela não foi criada. Porque tudo aquilo que é criado não é eterno. Saibam disso. Tudo aquilo que é criado não é eterno. E o que é eterno não foi criado. Então, uma coisa que é criada não é eterno, e aquilo que se diz ser eterno não é criado. Somente Deus é eterno. Logo, nós podemos, o autor aqui, indiretamente, ele está também identificando a sabedoria com o próprio Deus. Como professor, exatamente eu vou lhe provar. Vamos aqui para Provérbios capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios capítulo 1 e versículo 20 em diante, ó. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama a entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Aqui está falando sabedoria. Atentai para a minha repreensão. Veja quem está falando aqui é sabedoria. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ora, meu irmão, o que é que te lembra isso aqui? A profecia de Joel. Joel 2, 28 e 29, que diz: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Aqui é um paralelo, aqui é a mesma profecia. Só que lá em Joel se diz que é o Espírito de Deus que será derramado. Aqui está dizendo que é o Espírito da sabedoria. Ora, visto que não há dois Espíritos, e não há duas sabedorias, e não há dois Deus, ora, o autor aqui, ele personifica a sabedoria. Ora, a sabedoria, ela é apresentada como uma mulher, mas a sabedoria, ela é um atributo de Deus, mas por vezes aqui o autor, ele identifica a sabedoria com o próprio Deus. Então, a sabedoria é aqui vista como o próprio Deus, ó. Versículo 23. 1:23 de Provérbios. Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu o zombarei. Quem é que está falando aqui? É Deus. Mas aqui o autor está colocando essas palavras na boca da sabedoria. Logo, a sabedoria é Deus. E a sabedoria na qualidade de Deus, aqui o autor ele identifica a sabedoria com Deus e não simplesmente com um atributo, mas com o próprio Deus, sendo a sabedoria um ser divino, sendo a sabedoria Deus, então a sabedoria ela não foi criada. Ok? E é interessante que o autor aqui ele faz distinção ao mesmo tempo entre sabedoria e Deus. Ó, o que ele diz aqui? Ó? O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Quem estabeleceu a sabedoria? Deus. Então nós temos uma distinção entre a sabedoria e Deus. Então certamente os autores do Novo Testamento estão corretos em interpretar aqui a sabedoria com o Senhor Jesus Cristo. E não erramos em ver na sabedoria aqui a pessoa de Jesus Cristo não como um ser criado, mas como Deus. Porque quando os autores do Novo Testamento associaram Jesus Cristo com a sabedoria de Deus, eles não entenderam que Jesus Cristo era um ser criado. Mas quando eles associaram a Jesus com a sabedoria de Deus, eles entenderam que Jesus era o próprio Deus. Porque a própria sabedoria aqui, que é uma prerrogativa divina, que é um atributo eterno de Deus, ela é personificada que, ora, como eu já falei, a sabedoria aparece como uma mulher, e lá em Provérbios 8:23, a sabedoria é apresentada como tendo um espírito. E lá se diz, a sabedoria mesmo diz, eis que derramarei copiosamente do meu espírito sobre vós outros. Logo o autor está identificando a sabedoria com Deus. E a sabedoria, enquanto Deus, ela é eterna. E é por isso, somente por isso, que os autores do Novo Testamento identificaram Jesus com a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é um ente eterno. A sabedoria, ela é Deus. Saibam que se o conceito de sabedoria fosse aquilo que as testemunhas de Jeová dizem, sabedoria é um ser criado, você pode ter certeza que Paulo jamais teria dito que Jesus era a sabedoria de Deus. Se sabedoria fosse alguém, um ente, um ser angelical, criado, Paulo jamais ele associaria Jesus à sabedoria de Deus. Mas por que Paulo associou Jesus à sabedoria de Deus? Porque o próprio livro de Provérbios associa a sabedoria ao próprio Deus. Mais uma vez eu vou ler para vocês para não ter errado. Ó. Provérbios 8:21-23. Ó. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Bora, o meu espírito, quem é que está em foco aqui? O espírito da sabedoria. Mas que espírito é esse aqui que será derramado copiosamente? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. O Espírito da sabedoria é um e o Espírito Santo é outro? Não. O Espírito Santo e o Espírito da sabedoria, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho é a mesma coisa. Então, o Espírito da sabedoria é o Espírito de Cristo, o Espírito da sabedoria é o Espírito de Deus. Logo, quando nós temos aqui, ó, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras, nós temos aqui
um paralelo da profecia de Joel 2, 28 e 29, que diz: nos últimos dias, diz Deus, ou diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, queridos, nós não concordamos, e não dá para concordar, que Cristo é um ser criado. Já fiz outros vídeos, mas eu vou aqui citar apenas de memória. Paulo, em Romanos 9,5, ele diz que Jesus Cristo é o Deus bendito eternamente. Amém. João 1,1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se manifestou em carne. E o Deus que se manifestou em carne ali é Jesus Cristo. Atos 20, 28 diz que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus. Ora, o Deus ali que derramou seu sangue para comprar a igreja é uma referência clara a Jesus Cristo e não ao Pai ou ao Espírito Santo. Certo? Então são inúmeras as passagens no Novo Testamento que dizem que Jesus Cristo é Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, ou estando ou subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, para Paulo, Jesus Cristo, antes da encarnação, ele tinha a forma de Deus. E para Paulo, ter a forma de Deus é ser igual a Deus. Então, não esqueçam disso. Guardem para o apóstolo Paulo, para o Novo Testamento. Jesus Cristo, antes da encarnação, ele tinha a forma de Deus, ele subsistia na forma de Deus e não na forma de um ser angelical. Jamais o Novo Testamento identifica Jesus com um anjo. Jamais. O Novo Testamento, sempre que procura Jesus nas páginas do Antigo Testamento, identifica a Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. E diz Paulo, subsistindo ou existindo antes da carne na forma de Deus. Aí ele prossegue, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele diz isso, ele está dizendo que aquele que subsistia na forma de Deus era igual a Deus. Se Jesus Cristo, conforme diz Paulo, era igual a Deus, logo ele não pode ser catalogado como um ser criado. Ok, queridos? Então, que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.